Amigos, bora seguir o nosso 3 em 1, inclusive com entrevista exclusiva. O candidato à presidência, o Renan Santos, colocou a segurança pública como um dos pilares da campanha. O empresário também foca em críticas ao presidente Lula e também ao senador Flávio Bolsonaro. Sobre isso, a gente conversa agora sobre as estratégias de Renan Santos com a coordenadora da campanha, a vereadora Amanda Vettorazzo. Amanda, seja muito bem-vinda ao nosso 3 em 1. Uma boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Amanda, eu quero começar essa discussão justamente sobre essa pauta da segurança pública. Foi bastante explorada durante a Convenção Nacional do Missão, mas o Renan Santos trouxe alguns pontos bem pertinentes em relação à política dele, que ele vai matar o bandido que vai roubar, e trouxe alguns pontos que a nossa Constituição não permite. Esses detalhes em relação à política de segurança pública, com uma linha um pouco mais dura, com uma influência também do presidente El Salvador Bukele, tudo isso está no plano de governo, e de que forma vocês vão conseguir implementar isso se não está, ou pelo menos não é permitido na nossa Constituição? Ótima pergunta. Na verdade, quase tudo está contemplado na Constituição, quando ele diz essa questão de roubar, é se o bandido for enfrentar a polícia, num possível confronto, aí certamente a polícia tem que ter autonomia de neutralizar o bandido, de matar o bandido caso o bandido atire ou num policial ou numa vítima. Então, é tolerância zero, A gente se baseia muito, inclusive, numa pesquisa que os próprios presos, eles falam que se tivesse punições mais severas, eles não teriam cometido aquele tipo de crime. Perfeito, Amanda. O nosso comentarista aqui, o Mário Vitor Rodrigues, tem uma questão para a senhora. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, eu fiquei prestando atenção na sua resposta, porque, assim, eu entendo obviamente a sua posição, mas não foi o que o candidato falou, Ele falou literalmente que quem roubar será morto, assim, vão matar quem roubar. Eu entendo que existe uma questão de retórica política, eu entendo, inclusive, a necessidade do candidato de brigar, por exemplo, com o senador Flávio, por uma parcela do eleitorado que tem essa visão mais dura em relação à criminalidade, que está exausta da impunidade. Mas a pergunta, vou ter que refazer aqui, reforçar um pouco aqui o questionamento do Cássio, como é que vocês vão enfrentar nesse caso e em outros futuros casos, quando alguém questionar a impossibilidade prática de colocar um plano em campo, um plano de governo, enfim, uma nova política? Só corrigir um pouquinho, na verdade não é para contrapor ou para concordar com a campanha do Flávio, É para contrapor o crime organizado que tomou conta do nosso país. A gente sabe que muitas pessoas são reféns do crime organizado de uma maneira até territorial. Então a resposta do nosso plano de governo, ela tem que ser uma resposta muito dura com o crime organizado. O narco-estado está tomando o lugar do Estado democrático de direito. Então, se a gente não tiver firmeza e ações duras, inclusive dando autoridade para a polícia, que muitas vezes é tirada essa autoridade da polícia, ou dando esse respaldo jurídico e legal para a polícia conseguir agir. Então, é muito sobre isso, não é necessariamente vai matar alguém porque está roubando, mas se a pessoa reagir, que o policial tenha total liberdade de sim reagir com o respaldo do presidente da República. Vereadora, o Alan Gani também tem um questionamento para a senhora. Boa tarde, vereadora. É muito difícil, acabar com a impunidade aqui no Brasil. Uns dizem que não há um arcabouço legal, o juiz simplesmente aplica a lei que está lá, por isso que tem impunidade. Por outro lado, há um entendimento que lei tem, mas o juiz não aplica a lei da forma correta. Bom, talvez tenha um pouco dos dois. E aí, como conseguir operacionalizar isso, dado que esse tipo de reforma passa pelo Congresso Nacional, de leis mais duras, e nem sempre é fácil convencer o Congresso Nacional em relação a isso? E o segundo ponto, mesmo que haja lei, como convencer os juízes com a aplicação da lei? O programa de governo de vocês prevê esse tipo de solução? A gente
teve um probleminha no áudio da vereadora Amanda, que está coordenando, né, a campanha do Renan Santos. A gente vai restabelecer. Ela está trazendo um pouquinho mais das ideias que foram apresentadas para o Renan Santos ao longo da Convenção Nacional do Missão, que aconteceu nesse final de semana, em que foi muito voltado à defesa, inclusive, né, da segurança pública, de combate ao crime organizado, e algumas dessas declarações acabaram gerando também alguma certa polêmica, e a Amanda está aqui esclarecendo sobre a questão, né, do crime organizado que tomou conta, né, do país, que inclusive há infiltração dentro dos próprios poderes, e isso, é claro, é gravíssimo, mas é importante aí de restabelecer o contato para ouvir, né, da boca da Amanda, que é a coordenadora de campanha, essa ideia de que forma ela pode ser factível, de que forma ela pode ser implementada e de qual o jeito, né, que o Renan pensa também em, de certa forma, combater o crime organizado, que a gente sabe que entra governo, sai governo e não consegue uma política cada vez mais enérgica e eficiente para conseguir, né, acabar com o crime organizado, as facções, principalmente aí nos estados que estão dominados, e eles estão em todos os lugares. A gente vai seguir, gente, inclusive aqui o nosso 3 em 1, quando a gente conseguir restabelecer o contato com a Amanda, a gente volta à entrevista. A gente tem várias outras questões para falar em relação ao Renan Santos, em que muitas pesquisas despontam ali como uma espécie de terceira via. Ele mesmo deixou claro que ele não é visto como uma terceira via, ele sim é uma alternativa, e ele quer, inclusive, trazer aquele eleitor que está cansado dessa polarização entre o Lula e também a própria família Bolsonaro. Então ele traz essa ideia de antissistema, de antipolítica, de um outsider, para justamente aí trazer simplesmente esse lado, né, pelo menos daquele eleitor que está cansado, ou aquele eleitor que é antilulismo e também antibolsonarismo. Restabelecemos o contato com a vereadora Amanda. Seja mais uma vez bem-vinda. Perdão aí pela nossa conexão, está um pouquinho instável. Deixa eu passar um questionamento agora para o nosso comentarista Felipe Dávila. Não respondeu, Alangani. Não respondeu ainda? Não. Pode responder eu não sei, então, perdão, enfim, eu fiquei perdão. falando, eu não sei até perdão, até foi que eu que confundi aqui. Que caiu. Como eu estava dizendo, né, a questão de penas. Se a gente, do jeito que está hoje, a gente só acabar com a regressão de penas, a pena já ficará mais dura. Obviamente, a gente precisa mudar muitas coisas através de lei, através de PEC. Mas do jeito que está hoje, se a gente tirar a regressão de pena, como existe hoje, né, não só as saidinhas, que já é muito dito que isso já foi retirado, mas também a questão de regressão de pena. A gente sabe que com um bom comportamento ele sai, se ele lê um livro, enfim, se ele tiver boas práticas dentro do presídio, a gente já consegue dar uma resposta à população mais dura e principalmente uma resposta aos criminosos, uma resposta mais dura de que se ele for preso, ele vai ficar lá pelo tempo que ele foi determinado sem esse tipo de regressão de pena. Perfeito, Amanda. Agora sim, Felipe Dávila tem uma pergunta para a senhora. Vereadora, boa tarde. Qual é a principal proposta do Renan Santos para enfrentar o crime organizado? Porque nós entendemos que enfrentar o crime organizado precisa de uma série de coisas: inteligência, integração, penas mais duras, separação de facciosos dos presídios. Existe uma série de medidas. Quais são as medidas principais do candidato Renan Santos para combater o crime organizado? Claro, é uma série, né, como o senhor bem colocou, obviamente passa pelos presídios, a gente tem que ter mais presídios de alta segurança. A gente sabe que muitas facções, elas são oriundas até dos presídios, ali onde eles se organizam. Um outro local que eles também se organizam, infelizmente, são nas favelas. Então a gente tem uma proposta, uma das principais propostas é de desfavelização, e ela está também muito atrelada à questão da segurança pública. Eles acabam usando as pessoas dentro das favelas como um certo escudo humano ali mesmo. Outros países, até como a Argentina, eles conseguiram acabar com o crime organizado, acabando com a favela que eles tinham lá dentro. Eu estive lá em loco, falei, tem crime organizado? Não, porque a gente conseguiu desfavelizar a maior favela ali de Buenos Aires. Então, essa proposta de desfavelização, obviamente, é para dar dignidade. Obviamente, um país desenvolvido não tem favela, e também é para ajudar na questão do crime organizado, para além de penas mais duras, como a lei penal do inimigo. Vereadora, quero te ouvir também em relação às propostas, né, dentro do plano de governo do próprio Renan Santos em relação à política fiscal. O próprio deputado Kim Kataguiri falou que defende o fim do arcabouço fiscal. Qual seria, pelo menos, né, aí a proposta para conseguir reduzir os gastos, né, para conseguir ter um colchão maior de manejo do orçamento e para que isso, é claro, tenha uma aceitação dentro do Congresso Nacional? A gente sabe que tudo tem que passar pelo Congresso. Como é que está essa negociação e de que forma ele vai conseguir, sem o arcabouço, conter todos os gastos do governo? Inclusive, o Kim já tem uma PEC que ela já está tramitando, e obviamente se o Renan, como presidente da República, vai endossar ainda mais essa PEC, a gente conseguir fazer essa PEC de transição, de desvinculação
né, dos gastos de aposentadoria e de outros tipos de gastos, desindexar, para além, obviamente, de corte de gastos, como a gente sempre menciona, da máquina pública. Perfeito, vereadora. Alan Gani tem mais um questionamento. Vereadora, num eventual segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula, não vale a senhora dizer que o Renan vai para o segundo turno, né? Então, é um cenário hipotético. Eu sei que a senhora vai dizer que o Renan vai para o segundo turno, mas não vai. Mas ele vai. Então, mas vamos imaginar hipotético. Não dá, alguma coisa aconteceu. E aí, para onde que vai a campanha do Renan? Apoiaria o Flávio Bolsonaro ou o Lula? Não tem nenhuma condição da gente apoiar nenhuma pessoa, nenhum candidato que tenha qualquer vinculação com crime ou, enfim, com um passado não tão bom quanto os dois. Então, é inviável, assim. E eu realmente acredito que ele vai para o segundo turno, senão eu não estaria dando a minha vida, a minha alma, meu sono, a minha energia nisso. O Renan vai para o segundo turno, é só uma questão de tempo agora. Até faço o apelo para que os outros candidatos participem do debate. O debate é a coisa mais democrática que a gente tem, para que, de fato, as pessoas consigam assistir e tomar a decisão do candidato. Então, eu acredito muito no nosso plano, acredito muito no Livre Amarelo, acredito muito no Partido Missão, muito no Renan Santos, que quando as pessoas, de fato, conhecerem o Renan, que tem a menor rejeição. Obrigado, vereadora, pela sua participação. A gente vai seguir aqui o nosso 3 em 1, mas sempre bom ouvir, gente, a coordenação de campanha para entender as propostas, as estratégias, os projetos, para que você de casa faça essa reflexão em torno de todos os candidatos que estão nessa disputa para o Palácio do Planalto.